E aí, meus queridos, tudo bem? Ó, voltamos e aí, ó, nós estamos chegando agora para nossa sala virtual e quero deixar todos tranquilos porque daqui a pouco nós temos aí as nossas atividades. Meus queridos, hoje nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, vamos rever os principais itens que falamos na nossa aula, isso mesmo. Agora é a aula 3.2. Professor, peguem aí o material que vocês receberam, tá bom? E vamos esclarecer ponto a ponto. Vamos esclarecer aí alguns itens que podem cair nas nossas atividades, tá bom? Meu diretor, na tela e na aula. Aula 3.2. Então nós falamos sobre diversidade e ocupação dos seres vivos. Dentro dessa diversidade e ocupação dos seres vivos, nós falamos sobre principalmente aí, ó, falamos de ecossistema, habitat, nicho ecológico e também dentro desse habitat constituído por animais terrestres, animais aquáticos e, não vamos esquecer, tanto animais quanto vegetais. Mas para que possamos iniciar, vamos deixar claro quais desses constituem, são os componentes são os componentes, como é que chama? Bióticos e abióticos, já está escrito, é só ler. Os componentes bióticos e os componentes abióticos. Nós temos os bióticos e os componentes abióticos. Prof, componentes bióticos. Todos os animais e vegetais são seres vivos, sejam eles aves, sejam eles répteis, insetos, micro-organismos como bactéria, fungo, todos são bióticos. Professor, e os abióticos? Abióticos, pessoal, nós vimos na aula. Olha aqui, ó, é bom falar e vamos rever o slide. Professor, onde que está no slide isso? Para que eu possa entender melhor. Aqui, ó, fatores bióticos. Já falei dos fatores bióticos. São os componentes abióticos. A luz, a água, o calor, os gases, né? Quando a gente fala calor, a energia, as reações, fotossíntese, quando o vegetal, que é um ser vivo, né? Ele é vivo, vegetal, ele absorve os nutrientes inorgânicos e transforma em orgânico. Então esses nutrientes são componentes abióticos. Então a temperatura, quando você está em um ambiente, você entra fora da floresta e você está na floresta, o ambiente, a temperatura, todo aquele clima florestal é diferente de como está a sua casa. Então, os componentes bióticos e abióticos interagem para um determinado meio ter uma característica. Como assim, professor? Vamos voltar lá para o nosso slide. Não é para dar aula, é para fazer revisão. Então, os componentes bióticos e abióticos proporcionam características que vamos defini-la de Oh, não, essa cor é horrível. Ecossistema. Nós temos ecossistemas. E aí, os ecossistemas são diferentes um do outro. Por quê? Porque os componentes bióticos e os componentes abióticos daquele determinado ecossistema proporcionam para ele características que vão diferenciar. Então, um exemplo, nós vamos ver quais são os ecossistemas nós temos aí definidos. Mas, professor, estou chegando agora, tem uma coisa assim para que eu relacione. Tá, entendi. Exemplo, pessoal.
Existe quando a gente pode dizer socialmente, o ecossistema rural e o ecossistema urbano. É diferente a estrutura do ambiente. O ecossistema rural, não estou falando, não existe isso, gente. Estou fazendo uma comparação. Para falar do ecossistema amazônico, tem o cerrado. Meu Deus, eu nunca fui para o cerrado. Não sei como é que é a estrutura de um ecossistema do cerrado. Então, para que a gente tenha uma noção, pensa. Todo mundo já percebeu como é que é uma zona rural e uma zona urbana. A estrutura é diferente. Então, até envolve tanto o biótico e o abiótico. Tá bom? Meus queridos, aqui comigo, meu diretor. Finalizando agora aqui essa nossa revisão, vou deixar vocês aí, ó, fazendo a atividade. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções e, claro, sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante a realização da mesma, tá bom? Um abraço e boa atividade para vocês. Muito bem! Eu sei, galera, eu sei. Professor, muitas palavrinhas, conceitos que nós estamos nos familiarizando. E claro que durante a aula eu sempre fiz aquela relação, aquele paralelo. Aquele Brasil paralelo que a gente conhece entre as relações de ecossistema, como os animais se apresentam, não é isso? Então agora é a nossa hora de fazer então aí as correções e tirar as dúvidas das nossas atividades. E aí, professor, como é que nós vamos fazer isso? Meu Deus. Simple. Nós vamos deixar a tela aberta com a pergunta de cada questão. Eu vou ler, nós vamos comentar, colocar a resposta, ler a resposta e comentar. Mas o que é importante é deixar claro, pessoal, não se preocupe. Questões abertas não precisa estar escrito com as mesmas palavras. Tem que contemplar o que foi questionado. Então nós vamos colocar aí, sempre estar sublinhando algumas palavrinhas, que são o que a gente denomina como palavras-chave. Tem que estar ali na sua resposta. Mas, professor, eu não coloquei essa palavra-chave. Essa palavra-chave, ela parece como se fosse um conceito. Vai ver que você não escreveu ela, mas você descreveu. Muitas vezes, o estudante não escreveu a palavra, o conceito, mas descreveu. Então, está correto. Nós vamos deixar um tempo para que você coloque entre parênteses. Dessa forma, a gente vai construindo essa familiaridade com o termo. Tá bom? Questões fechadas. Nós vamos colocar perguntas e os itens. E quando a gente colocar o gabarito, exemplo, o item certo, a alternativa correta é a alternativa A. A gente explica por que as outras não contemplam. Se tiver necessidade, a gente vai voltar um slide para que a gente consiga fazer essa relação. Tá bom? Meus queridos, então vamos lá para a primeira pergunta? Na tela, meu diretor. Olha só, uma questão fechada. O termo tipicamente aplicado à zona em que o organismo vive é onde podemos encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para a reprodução. E é usado para descrever ambiente aquático, níveis de organização dos seres vivos, nicho ecológico, ecossistema ou habitat. Meus queridos, olha só uma coisa. O termo tipicamente aplicado à zona, quer dizer, o local, a região em que organismos vivos encontram, né? Qual o termo? Local, geograficamente, aonde uma determinada espécie se alimenta, se abriga, faz a sua interação social. Qual o termo? Aonde encontra o seu companheiro para ter reprodução e ter com essa reprodução descendente fértil.
para que ele transmita os valores de sobrevivência. Como é o nome? É habitat. Habitat, alternativa E. Essa região, essa zona, esse ambiente, esse território, onde a gente realiza esses processos. Tá bom? Tá bom! Questão 2. Diferencie habitat natural de habitat artificial. Essa vem aqui. Pra cá, meu diretor. Meus queridos, olha só. Essa resposta, porque a gente envia as atividades, né? E agora a gente vai ver a resposta. Só que aqui eu vou colocar uma resposta, tipo uma resposta com um conceito, explicando o conceito do o que vem, né, a ser o habitat natural e o habitat artificial. Mas não precisa estar dessa forma, né? Por exemplo, tem muitos estudantes que podem ter colocado aí, ó, professor, habitat natural é aquele que o homem não fez nenhuma interferência, ponto. Não está errado, não. Habitat artificial é aquele que é utilizado para que os animais possam se recuperar, para que possam ser depois devolvidos ao seu habitat. Claro que muitas vezes não há condições da sua reintrodução. Então, esse habitat artificial, ele tem todas as características de forma a contemplar a sua necessidade de sobrevivência, mas é artificialmente, não natural. Claro que vai ter manipulações pelo homem. Também está correto. Eu estou falando isso porque eu vou colocar aqui um texto um pouco longo, e aí dentro desse texto a gente tem que ver como o estudante construiu a sua resposta, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Habitat natural é um ambiente onde nasce e cresce qualquer ser organizado, onde estes encontram alimento, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Claro que isso aqui é tudo sem a intervenção do homem, tá bom? Já o artificial são construídos pelo homem, utilizados, exemplos, zoológicos ou lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja ameaçada de extinção ou esteja passando por um processo de recuperação para ser novamente reintroduzido ao seu habitat, se esse for o caso. Ok? Ok. Questão de número 3. A disponibilidade de condições e recursos num determinado local que permita a sobrevivência de uma espécie, o conceito descrito é de... então vamos lá, pessoal, para entender aqui, ó. Isso aqui é o conceito. A disponibilidade de condições e recursos num determinado local que permita a sobrevivência de uma espécie, isso é a descrição de qual conceito? Biosfera, ecossistema, nicho ecológico, sistema ou habitat. Então, dessas opções, pessoal, a única que contempla a disponibilidade de condições e recursos para a sobrevivência é o nicho ecológico. No nicho ecológico é todas as atividades que eu faço. Lembra? Deixa eu falar aqui com vocês. Eu moro na minha casa, meu habitat. O meu nicho ele é um pouco maior. É onde eu vou ao mercado, minhas interações sociais, aonde eu vou trabalhar é o nicho. Aonde eu compro a minha comida, se fosse um animal, onde eu caço. Os animais, eles têm locais de caça, que é o local onde vivem os outros animais, que seriam os outros
habitats, não o habitat dele, é o nicho de outros animais. Então, se eu fosse um animal, um jacaré, o jacaré tem onde ele vai caçar. O macaco, ele não é que ele caça a comida dele, ele caça as frutas, né, galhos. Então ele tem local onde ele se alimenta e local onde ele descansa, e local onde ele interage com seus membros, né? Nós interagimos como? Nós podemos interagir num parque, nós podemos interagir numa festa, numa caminhada, num show, nós interagimos, mas também tem local de trabalho, então o nicho são as atividades que nós realizamos. Nicho, condições que permitam a nossa sobrevivência também. Ok. Agora, pessoal, tem uma atividade aí, tá? Pra gente realizar. Vamos ver essa atividade? Vamos! Vamos ler aqui, que é um pouquinho longa. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para este fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna, que é o ambiente onde determinados animais vivem, né? Espécies. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente, ou aumentou o número de peixes das espécies exóticas introduzidas, como mapará e a corvina. As três espécies com nichos ecológicos semelhantes. Nessas condições da ictiofauna, o desaparecimento dos cascudos é exemplificado pela redução do fluxo gênico da espécie nativa, diminuição da competição interespecífica, aumento da competição interespecífica, isolamento geográfico dos peixes ou extinção de nichos ecológicos. Pessoal, vamos lá. Redução do fluxo gênico. Não, professor, não contempla. Por quê? Porque quando se tem redução de fluxo gênico, não tem heterogeneidade. Diminuição da competição interespecífica. Não é com outras espécies, é com a mesma espécie. Então, o que contempla é interespecífica, porque tem 3 espécies envolvidas. O isolamento geográfico, não, porque teve introdução e extinção de nicho ecológico, ainda mantém uma adaptabilidade. Então, a única alternativa que contempla é a alternativa C. Aumento da competição interespecífica, que vai favorecer com que ocorra o desaparecimento de cascudos. Tá bom? Ok, professor. Para mim, meu diretor. Meus queridos, estamos finalizando agora a nossa aula. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, professores presenciais, aí os nossos estudantes que estão interagindo ali no nosso chat e sempre aguardando perguntas e sugestões de vocês lá no grupo do WhatsApp. Um beijo, um abraço a todos vocês. Até a próxima.